Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória. Saúdo aos amados irmãos que estão presentes aqui nessa noite, na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo aos irmãos que nos acompanham por essa live dessa noite, também na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a palavra dessa noite possa ir ao encontro dos seus anseios, das suas necessidades, haja resposta aos seus corações e o fortalecimento da nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu, particularmente, nesta tarde, eu pensava numa palavra que eu daria aos irmãos nesta noite. Eu tenho estado extremamente voltado a fazer, só que seria mais um estudo, questão do aborto. Os irmãos sabem que nós encerramos o ano de 2020 com uma funesta notícia, um país vizinho aqui, o nosso país chamado Argentina, faz fronteira aqui conosco, aqui na parte sul, onde ali foi aprovado a legalização do aborto. Então era um anseio já do movimento feminista e houve uma verdadeira comemoração. Os irmãos acompanharam uma verdadeira comemoração para aquelas mulheres, elas choravam, emocionadas, por ter conseguido a legalização do aborto. E ali eu enxergava, aquele que é verdadeiramente cristão, ele enxerga ali uma festa satânica, uma comemoração satânica. Só para os irmãos terem uma ideia, não vai ser esse o assunto que eu vou trazer aos irmãos, mas está correlato ao que eu quero falar para os irmãos nessa noite. Brevemente eu terei um estudo bíblico com relação a isso, se nós podemos ser favoráveis, se há possibilidade de nós adotarmos essa questão. Já deixo de antemão que não, é impossível do cristão aprovar uma infâmia dessa, mas aquelas pessoas ali, elas comemoravam. Então, só para os irmãos terem uma ideia, o aborto na Argentina, ele foi aprovado até a 14ª semana de gestação. O que significa 14ª semana de gestação? 3 meses e meio. Então seria mais ou menos assim. Eu gosto sempre de fazer uma ilustração naquilo que eu falo, embora seja uma ilustração trágica que eu vou trazer para os irmãos nessa noite. É como se uma pessoa grávida de 3 meses, com aquela barriguinha já aparente, você perguntasse a essa pessoa: de quanto tempo você está grávida, a senhora está grávida? Ela te responderia: em 3 meses. E quando vai nascer? Não vai nascer, daqui a 2 semanas eu vou assassiná-la. É exatamente isso que está acontecendo. Então isso é exatamente o que o inimigo quer. Então nós temos aí uma pandemia, e ninguém nega a veracidade dessa pandemia, pessoas que têm morrido, pessoas que estão adoecidas, mas isso é apenas uma fumaça, apenas uma cortina para aquilo que o inimigo quer fazer. Então você vê, em meio a essa questão toda, já tinha sido aprovado pela Assembleia Legislativa da Argentina, agora o Senado aprovou. E por que eu falo isso para os irmãos? Porque isso vem para o Brasil logo logo. Tramitam leis e leis, projetos de lei nesse sentido. Então nós temos que estar atentos. E o que me causa estranheza e espanto nisso, é que há 2 movimentos que se dizem católicos, que lutam pela aprovação do aborto. Se você entrar na internet e verificar católicos que aprovam, que apoiam a aprovação do aborto, você vai ver um estandarte, um cartaz, onde uma das pessoas que é ligada a esse movimento, ela fala assim: até Maria teve o direito de escolher. É esse o slogan que eles usam. E fora isso, há uma chamada Frente de Libertação Evangélica, FLE, que também apoia essa questão. Não sei que evangélico que eles servem. Então, o que esse tema, se nós fôssemos falar hoje, nós falamos do tema a morte eterna. As pessoas que se voltam a esse movimento, elas estão trilhando a morte eterna. Mas o que eu quero falar com os irmãos essa noite é exatamente ao contrário. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, questão do aborto, porque há uma celeuma nesse sentido, que o aborto é apenas uma afronta à religião. Na realidade não é. O aborto é uma afronta principalmente à biologia e à ciência, porque a ciência e a biologia dizem que o feto é vida, então não se pode matar vida. Então, independente da religião, independente do segmento cristão que nós seguimos, que não aprova tamanho absurdo, há também a parte científica e a parte biológica, no qual nós vamos abordar
esse tema mais à frente, ok? Mas hoje eu gostaria de falar aos irmãos sobre vida eterna. Quantos aqui almejam a vida eterna? Muito bem, então eu tenho uma boa novidade para dar para vocês. Nós não almejamos, nós já estamos vivendo a vida eterna, amém? Se você almeja algo bom, mas creia, você já está vivendo a vida eterna, amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, você também que está me acompanhando nessa noite aí pela nossa live. João capítulo número 6, João capítulo número 6, a partir do versículo 41. João capítulo 6, a partir do versículo 41, narra da seguinte maneira o apóstolo João: murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Murmuração em relação a Jesus. Versículo 42, e diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem de mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Amém? Então, se nós cremos em Jesus, nós temos a vida eterna. Aqui não diz que nós teremos a vida eterna, diz que nós temos a vida eterna. Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, que o teu Espírito Santo nos conduza nessa presente palavra, que nós possamos trazer aos irmãos aqui nessa noite a consolidação da sua fé, a ratificação da sua fé na vida eterna através de Jesus. Em nome dele te pedimos, em nome dele te agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos. Como eu já falei para os irmãos, nosso tema nesta noite é a vida eterna. Então nós precisamos entender que a vida eterna ela sempre existiu. A vida eterna sempre existiu. Através de quem? Através de Deus, que sempre viveu e sempre viverá eternamente. Quando o apóstolo Paulo escreveu a Tito, capítulo 1, versículo 2, ele fala exatamente isso: da esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, viver eternamente, para muitos, é um sonho. A questão da vida eterna, se a gente for verificar, as pessoas sonham com essa questão da vida eterna. Isso fica bem claro quando nós fazemos. Eu gosto muito de estudar culturas, eu gosto muito de estudar povos, crenças de povos, porque isso sempre ratifica, a gente consegue estabelecer paralelos, estabelecer confrontos com a verdadeira doutrina, que é a doutrina cristã. Mas se você pegar, por exemplo, vamos pensar na cultura egípcia, como era que os egípcios faziam quando morriam? Eles eram embalsamados, eram construídos aquelas pirâmides e todas as riquezas iam ali para dentro. Por quê? Porque eles sonhavam que na vida eterna, na outra vida, eles precisariam daquelas riquezas. Então essa questão da vida eterna, ela sempre, a humanidade sempre teve esse desejo, sempre teve esse objetivo, nesse sentido. E nós temos mais do que isso, nós temos a garantia da vida eterna através de Jesus, ok? E quando nós falamos a questão da vida eterna, o apóstolo João é o escritor bíblico que ele mais usou essa expressão, a vida eterna. Mais ele usou, foi o escritor bíblico que mais usa é o apóstolo João, o Evangelho de João. Toda a Bíblia, ele é o que mais usa. Eu tive pesquisando, na Bíblia nós vamos encontrar 45 vezes a citação de vida eterna, e somente 2 no Antigo Testamento. Todas as outras 43 é no Novo Testamento. As 2 que nós temos no Antigo Testamento, logo no início, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 40, Deus deixa a seguinte mensagem: porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre, ou eu vivo eternamente. Ainda também o profeta Daniel, no seu capítulo 12, versículo 2, ele fala assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então nós já vemos aqui no livro de Daniel, ele prevendo a vida eterna, uma vida eterna de salvação e uma vida eterna também de sofrimento. E das 43 vezes, nós fomos em 45, citamos 2 no Antigo Testamento, as 43
do Novo Testamento, 23 delas estão no Evangelho de João. As outras 20 estão espalhadas, principalmente nas cartas de Paulo, mas essas 23 vezes estão no Evangelho de João. Então, a linguagem do Evangelho de João, ela é considerada assim, o Evangelho do Amor, a linguagem mais espiritualizada. Mas nós podemos observar que também em alguns pontos ela é um tanto quanto filosófica. Como se ele tiver esse evangelho, é como se ele quisesse dar uma resposta ao gnosticismo, onde Paulo teve muita dificuldade com o gnosticismo. O que ele era? Uma filosofia mística que negava o quê? A ressurreição corpórea de Jesus. Então, se a gente verificar o Evangelho de João, ele também tem essa visão filosófica de combater esse pensamento do gnosticismo que negava a ressurreição corpórea de Jesus Cristo. Nós sabemos que a ressurreição de Jesus Cristo não é um mito, a ressurreição de Jesus Cristo não é uma fábula. Quando Tomé mesmo chega a indagar sobre isso, ele manda: não, você deve encostar as mãos aqui nas minhas chagas, no meu corpo, e ver que eu realmente ressuscitei. Okay? E Jesus, durante o seu ministério, ele ensinou muito sobre a vida eterna. E João andou muito próximo do mestre. As citações bíblicas, as citações dos teólogos, diz que João era o mais dedicado, era o que mais se aproximava do mestre. Então ele, provavelmente, ele tem essa intenção de nos falar sobre a vida eterna, a referência do nosso tema dessa noite. Então, essa noite, com base no texto de João, nós vamos poder refletir sobre a origem da vida eterna, como acontece a vida eterna e como alcançar a vida eterna. Então, são 3 pontos que nós cristãos temos que entender, principalmente em meio a esse mundo, em meio a essa época que nós estamos vivendo. Primeiro, a origem da vida eterna, como é que acontecerá a vida eterna e como alcançar essa vida eterna. Então, primeiro, o que nós queremos entender aqui no Evangelho de João, qual é a origem da vida eterna? De onde vem essa vida eterna? Então, a palavra de Deus nos ensina a questão da vida eterna. Se a gente pega o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus ensinou sobre isso. Ele fala assim: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eu procurei até usar uma tradução um pouco mais atualizada para que haja um entendimento. Então, Jesus fala assim: vocês estão examinando as Escrituras, vocês estão certos. Por quê? Porque julgam ter nelas a vida eterna, sim, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, a vida eterna é através de Jesus Cristo. Ainda no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. A gente vai versar bastante sobre o livro de João. Pode deixar o livro de João aberto, que a gente vai versar bastante sobre ele. João 6, versículo 68. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Quando Simão indagar por Jesus, aliás, os discípulos todos são indagados: olha, esses já saíram daqui, vocês querem me deixar? E Simão Pedro fala para ele: Senhor, para quem iremos nós? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Ainda, João capítulo 12, versículo 50. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Vida eterna, Jesus declarando aos discípulos. Então, a vida eterna, ela sempre vem de Deus, que sempre existiu, conforme está revelado na sua palavra. Jesus é o Verbo encarnado, que vive desde a eternidade passada e para sempre. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, a vida eterna tem origem onde? Tem origem em Deus, através de Deus. E a gente, quando fala da eternidade, nós éramos mortos em pecados e delitos, e nós passamos a viver uma vida eterna, através de quem? Através de Jesus Cristo. Então, a nossa vida eterna, ela teve começo, diferentemente da vida eterna de Deus. Deus não tem princípio, Deus não tem meio, Deus não tem fim. Eu falei ainda na aula da escola bíblica passada, eu fiz uma citação, não sei se os irmãos entenderam, no culto de domingo, eu falei sobre a passagem de tempo que nós temos, né? Na realidade, o tempo ele é eterno. Quem passa pelo tempo somos nós, porque o tempo é eterno, o tempo não muda. Quem passa pelo tempo somos nós, e Deus é eterno. Deus não tem tempo. Quanto tempo tem Deus? Não tem tempo. Deus é eterno. Então a palavra de Deus é a fonte da vida abundante através de Jesus Cristo.
João capítulo 10, Jesus falou: Adão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham com abundância, a vida eterna. Então, algo que nós não podemos ter dúvida alguma é que é do desejo de Deus que toda a humanidade tenha vida eterna. Então isso vai ao encontro, ou melhor, de encontro, o que se choca com o pensamento daqueles que pregam que há somente a salvação para os escolhidos. Todos são escolhidos por Deus para serem salvos. Agora, a opção da fé, a opção de crer, está no livre-arbítrio de cada um de nós. Então Jesus revela isso, que a vontade do Pai é que todos nós sejamos salvos. Então você que me escuta nessa noite, talvez você que não seja convertido, talvez você nessa noite aqui que não teve um encontro real com Jesus Cristo, é do desejo de Deus a sua salvação. Lá quando ele fala lá em João capítulo 6, versículo 40, Jesus fala da seguinte maneira: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então aqui não deixa margem para dúvida, é Jesus que está falando que o Pai tem o desejo de que todos sejam salvos, todos aqueles que virem o Filho, todos aqueles que creem no Filho de Deus, sejam salvos e sejam ressuscitados ao último dia. Então Deus criou o ser humano para quê? Para viver eternamente. Nós já falamos bastante sobre isso. Quando Deus cria o ser humano, lá você pega em Gênesis 2, versículo 7, Gênesis 3, versículo 22, soprou o fôlego de vida no homem, era para que o homem tivesse vida eterna, mas por causa do pecado veio a morte, é o que fala lá Romanos 3, versículos 22 e 23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então a vontade de Deus, desde o início, é que todos nós tivéssemos a vida eterna. Então a morte é uma realidade humana, mas através de Jesus Cristo, a vida de Deus se manifestou plenamente vencendo a morte. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos. Que vida foi essa que foi manifestada? Jesus Cristo. E testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Então o apóstolo João, nessa carta, que é a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 2, ele fala da questão da vida. A vida foi manifestada, e nós a vimos aqui, Jesus Cristo. Aí eles passam a ser testemunhas, testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, o Evangelho de Jesus, que estava com o Pai, e nos foi manifestado. Então Jesus, guarda bem isso, meu irmão, Jesus, em sua graça, é a nossa garantia da vida eterna, pela fé. Jesus, na sua graça, é a nossa garantia de vida eterna, pelo quê? Pela nossa fé. Então, a questão da salvação, a questão da vida eterna, é uma questão ativa e não uma questão passiva, como muitos assim pregam. A passividade, não, todos nós vamos ser salvos, porque Deus é amor, mas esquece que Deus é justiça também. Então, nós usufruímos da graça de Jesus, sim, a nossa garantia, a minha garantia, a tua garantia é a graça. Efésios 2, versículo 8, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, pela fé, para que ninguém se glorie. Então, há um objetivo de Deus, a graça, a salvação oferecida de graça, e a resposta de cada um de nós, a fé. João capítulo 10, versículo 28 fala assim: eu lhes dou a vida, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Por isso que quando eu perguntei para os irmãos, quantos aqui almejam a fé? Então, logicamente, que não está errado em nós falarmos que nós almejamos a fé, todos almejamos a salvação, perdão, né? A vida eterna, melhor dizendo, almejamos a vida eterna, claro que sim, mas a nossa vida eterna já se iniciou. Nessa vida, embora o nosso corpo vai perecer, se morremos aqui, se arrebatados não fomos, o nosso corpo vai morrer, vai perecer na terra, vai voltar ao pó, o nosso espírito jamais será destruído, o nosso espírito sempre estará na companhia de Deus no céu, amém? Então, ainda se você pega lá João capítulo 17, versículo 1 a 3, fala assim: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Aí ele continua no versículo 2: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todo quantos lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti,
por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então quem tem autoridade sobre a vida e a morte é Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. E o que vivo foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. De quem são essas palavras em Apocalipse que João transcreve para nós? É de Jesus. Quem foi morto e vive? Quem foi que ressuscitou? Quem foi que derrotou o inimigo? Quem é que, deixar bem claro aqui, as chaves da morte e do inferno? Não pense, não leve na literalidade isso, ok? Porque esses irmãos acham que há uma chave da morte e uma chave do inferno. A chave da morte e do inferno aqui é uma simbologia. Aquele que domina, aquele que tem domínio sobre a morte, aquele que tem domínio sobre o inferno, porque o inferno já não prevalece contra cada um de nós. Então somente através de Jesus nós podemos nos aproximar de Deus. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Receber a vida eterna somente em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glorifica ao Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Toda honra, toda glória a Jesus. É uma alegria que contagia a todos nós, uma alegria que entra no nosso ser quando nós vivemos uma pandemia, um risco muito grande. Todos nós não podemos negar que vivemos um risco muito grande, mas nós temos a gloriosa esperança de uma vida eterna no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos irmãos que partiram para a glória? Nós tristes ficamos porque nós somos um tanto quanto egoístas, nós não queremos perder, nós queremos estar ali em contato, mas na realidade eles estão junto ao Senhor, amém? Agora vamos no segundo ponto aqui que eu gostaria. Como é a vida eterna? Se nós perguntássemos às pessoas assim, quando começa a vida eterna, provavelmente nós vamos ter várias respostas. Isso no âmbito de quem não conhece a palavra de Deus, mas a verdade é revelada por Jesus, e que a vida eterna começa nessa vida através da fé. Então, como eu falei para os irmãos que nós já estamos vivendo a vida eterna, eu trago aqui os textos que corroboram aquilo que eu trago aqui para os irmãos nessa noite. João capítulo 4, versículo 14. Por isso que eu falei para os irmãos, deixa aberto em João, que a gente vai trabalhar bastante os textos. Está fácil, porque ele está no Evangelho só, e fica bastante textos, mas a gente vai ter bastante elucidação. Se você tinha dúvida se você tem vida eterna, se você está vivendo a vida eterna nessa noite, eu quero que você saia daqui sem essa dúvida, sabendo que você está vivendo a vida eterna. João 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Isso aqui ele falou para a mulher samaritana lá, pediu água para a mulher samaritana, e a mulher samaritana, num determinado tempo, não entendia que água que ele tinha. Ele fala: é a água eterna que eu tenho, é para a vida eterna. Ainda João 4, continuando 4, um pouquinho mais à frente, versículo 36. Quem colhe recebe desde já a recompensa, e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Então a nossa vida eterna, a minha vida eterna, a tua vida eterna, meu irmão e irmã que está nos acompanhando nesta noite, a nossa vida eterna, ela começa no momento em que nós passamos a viver para Cristo e morremos para o mundo, morremos para o prazer da carne. Isso Paulo ensina lá em Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, tal como me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, o apóstolo Paulo também ele confirma lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Então, se já estamos em Deus, nós vivemos para a eternidade. Após a morte, nós entramos na eternidade. Então há uma diferença. Nós vivemos na eternidade, sim. Nós já entramos na eternidade, não. Então nós vivemos hoje para a eternidade. Nós vivemos separados do mundo, vivemos
pelo sacrifício de Jesus, crendo no sacrifício de Jesus, então nós vivemos para a eternidade. Após a morte, o que acontece? O cristão, o verdadeiro cristão, ele passa a entrar na eternidade. Então nós vivemos hoje para a eternidade, mas um dia nós entraremos na eternidade. João capítulo 5, versículo 24. Em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então a morte, o que é a morte para o crente? Se a gente pergunta assim, o que é a morte para um crente? É um encontro com Deus. Sim, a morte é um descanso do crente. Sim. Eu gostava de escutar o pastor Rogério, uma vez numa pregação, ele falando assim, da questão do dia no velório, né? Ele falava assim, eu vou no velório, aí as pessoas falam assim, descansou, aí ele falava assim, se o morto pudesse falar, ele falava assim, quem falou para vocês que eu estou cansado? Então a gente fala assim, descansou, não que esteja errado, mas apenas uma alusão que ele fazia nesse sentido. Mas a realidade é que a nossa morte, como nós falamos aqui, se nós falamos, nós estamos vivendo para a eternidade, após a morte nós entramos na eternidade, a nossa morte é o quê? É uma passagem para a eternidade. A fé na ressurreição dos mortos é uma prova da vida eterna. É isso que nós temos que entender. Você tem fé na ressuscitação dos mortos em Cristo? Sim. Então nós temos a vida eterna, é a prova da vida eterna. A morte para o crente, a morte para o verdadeiro cristão é uma passagem para a vida eterna. João capítulo 6, versículo 54, Jesus fala assim, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei ao último dia. Irmãos, já pararam para ver a profundidade? Isso aqui tem muito a ver com a ceia do Senhor. Quando fala aqui, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então Jesus ressuscitará os seus céus para a vida eterna. Ao ouvir a voz de Deus chamando todos os mortos, todos eles ressuscitarão. É o que ele fala lá em João capítulo 5, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então fica bem claro aqui que a nossa salvação, a nossa vida eterna é algo ativo e não passivo. Se nós não vivemos pela fé o sacrifício de Jesus Cristo, a nossa ressuscitação pode ser para a condenação, a ressurreição pode ser para a condenação. Então quando nós vivemos, é como fala aqui, os que fizeram bem sairão para a ressurreição dele. Deixa bem claro aqui, quando fala fizeram bem, não está dizendo aqui a doutrina espírita usa muito essa questão das boas obras. As boas obras acompanham aquele que tem fé. Aquele que tem fé é acompanhado das boas obras, não as boas obras que nos dão a salvação. Quem nos dá a salvação é a fé em Jesus Cristo, e essa fé que nós temos em Jesus Cristo, esse coração contagiado pelo Espírito Santo, faz com que nós venhamos aqui a praticar as boas obras. Então essa é a fé que nós temos. Então foi pela fé que os primeiros cristãos não tinham medo da morte, sendo muito deles martirizados. Se a gente pega a história da igreja primitiva, todos eles morreram, com exceção de João, que ao que tudo consta nos escritos, ele morreu de velhice. Todos os outros foram martirizados, mas eles não tinham medo da morte. Por quê? Porque eles tinham fé, eles tinham a certeza de ressuscitarem para a vida eterna, como Jesus assim prometeu. Então, você nessa noite tem a certeza absoluta disso. Qualquer sofrimento que nós venhamos a viver nesse mundo não se compara à gloriosa vida eterna que nós temos ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando Paulo fala lá que para ele o morrer é lucro, se ele não vive mais para ele, mas ele vive para Cristo, esse sentimento parece que às vezes não acompanha a gente. Qualquer coisa nós queremos desistir, qualquer coisa nós queremos apostatar da fé. O que a gente mais vê é isso. O pessoal apostatou, você vai, mas por que você apostatou? Olha, por isso, são motivos fúteis. Se a gente pegar a igreja primitiva, esses apóstolos, o que eles passaram, já pensou se eles fossem esse tipo de pessoas delicadas assim, nesse sentido? A gente vive um crente muito delicado, né? Você não pode
não fala nada para ele, você não pode exortar ele numa pregação, que ele não, essa pregação é muito forte, essa pregação, eu já sou convertido, essa pregação é para você, já não ouviu isso, você já não pensou isso, vamos deixar bem claro isso, a gente já não pensou isso, às vezes o pastor está pregando, aí, pô pastor, peraí, essa palavra não é para mim, eu sou convertido, essa palavra para quem não é convertido, irmãos, a palavra é para todos nós, convertidos, não convertidos, fortes, fracos, a palavra tem essa finalidade. Então que nós venhamos a viver a palavra de Deus, não deixar de ser um pouquinho delicado, de ser mais forte na fé, né? Não vamos ser derrubados aí por qualquer coisa que apareça. Muito bem, e como é que nós alcançamos a vida eterna? O terceiro ponto aqui nessa noite para a gente concluir. Como é que nós alcançamos a vida eterna? Jesus morreu para nos dar vida. O versículo mais conhecido que nós temos na Bíblia, João 3, versículo 16, não é verdade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, qual foi a finalidade? Foi trazer pena, foi trazer lamentações? Não, foi para nos dar vida eterna. Vida eterna através de Jesus. Em Jesus nós temos uma vida abundante, como nós estamos falando lá, João capítulo 10, versículo 10. O ladrão veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então tudo o que precisava ser feito para nos dar a vida eterna foi realizado por quem? Por Jesus na cruz. O motivo da morte e da ressurreição de Jesus, e a ressurreição de Jesus é vencer a morte e abrir a porta para a eternidade pela fé que todos aqueles que creem em Jesus têm. Então nós precisamos crer para alcançar a vida eterna. Qual é o caminho para a vida eterna? É crer. O Evangelho de João, ele não usa a palavra fé. Você vai encontrar sempre crer. Todo aquele que nele crer, todo aquele que nele crer. Ele não fala de fé, porque crer é ter fé, crer é acreditar, mas ele não usa a palavra fé, ele usa a palavra crer. Então nós precisamos crer para alcançar a vida eterna. João capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aí eu pergunto a vocês nessa noite, quando eu abrir a nossa palavra nessa noite, essas pessoas, me parece que foi na praça, não sei se lá na Argentina é Praça Rosada, Casa Rosada, não sei o nome da praça lá que eles falam. Praça Marco. São Marcos, né? Praça de Maio, é porque tem as flores de maio, as mulheres de flores de maio, Praça de Maio na Argentina. Essas pessoas que comemoraram esse funesto projeto não, que agora já é lei de aprovação do aborto, e são completamente rebeldes contra o Filho. Sobre eles permanece a ira de Deus. Infelizmente, muitas pessoas ainda hoje, como os judeus fizeram no seu tempo, eles se negaram a crer em Jesus. O livro de Atos capítulo 13, versículo 46 fala assim: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mistério, era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Então, olha só a questão. Aí eu entro nessa questão que eu falei para os irmãos, que há dois movimentos aí trabalhando em cima dessa questão, já aqui no Brasil: a Frente Liberal Evangélica e essa ser católicos, direitos, alguma coisa do aborto, alguma coisa. Esses dois segmentos, eles estão incluídos aonde? Aqui nessa pregação de Paulo. É como se Paulo e Barnabé falassem assim: nós usamos de ousadia, era necessário que nós ensinássemos para vocês primeiro a palavra de Deus. Está falando para os judeus, mas visto que não rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Então são pessoas que, embora tenham uma qualificação de cristãos, embora tenham algum segmento cristão, sigam algum
alguma denominação cristã, estão totalmente contrários à palavra de Deus. Então é como se estivéssemos falando aqui: olha, vocês não têm mais condição de falar para vocês o Evangelho de Jesus, porque vocês estão seguindo o Evangelho do inimigo, as petições do inimigo. É isso que está acontecendo. Então aqueles que creem, eles recebem pela fé a vida eterna. Ainda Atos 13, versículo 48, com relação aos gentios: e os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. A fé em Jesus é a base principal para a vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 11 a 13. Hoje os irmãos vão sair daqui repleto de versículos. 1 João capítulo 5, versículo 11 até o 13. E o testemunho é esse: que Deus nos deu essa vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome de Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. É como se João chegasse aqui e falasse para nós aqui: olha, cristãos da Igreja Evangélica da Paz, ou cristãos do mundo, vocês que creem, é para vocês que eu estou escrevendo, e vocês têm a vida eterna, porque a vida eterna está no Filho. Então vocês que têm o Filho, vocês têm a vida eterna. Quem não tem o Filho, não tem a vida eterna. Então, vocês que creem no Filho de Deus, vocês têm a vida eterna. E sabe o que é mais gostoso nisso tudo? É que tudo isso é de graça. Tudo isso é de graça. Isso contraria os lobos mercenários, a fé mercantilista, né? Mercantil, melhor dizendo, a fé que costuma ser vendida por esses pregadores da teologia da prosperidade. Ela é totalmente gratuita. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 3, carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 7, ele fala: para que, sendo justificados pela sua graça, graça de quem? Jesus, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então Paulo, quando está escrevendo para Tito, está escrevendo para cada um de nós: olha, todos vocês que estão aqui nessa noite, vocês foram justificados, porque vocês são muito bons. Vocês foram justificados, viu, o Agostinho, que você conhece muito da Bíblia, então você foi justificado. É isso que ele está falando? Logicamente que não, Agostinho. Ele está falando o seguinte: que nós somos justificados pela sua graça. Nós não merecemos, mas nós somos justificados, e dessa maneira nós fomos feitos herdeiros de Deus, herdeiros de uma vida eterna, segundo a esperança da vida eterna. Então, crer na vida eterna requer o quê? Não amar o mundo. João também ensina isso, capítulo 12, versículo 25: quem ama a sua vida, perderá. Jesus falando: mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. É o que Jesus está falando para nós. Aquele que ama a sua vida, perderá. Aquele que amava a vida do mundo, ele vai perder, e vai passar a odiar a vida desse mundo, mas vai preservar a vida eterna. Ainda João capítulo 6, versículo 27, melhor dizendo, João 6, 27: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então, Jesus ensinou durante toda a sua peregrinação aqui pelo seu ministério, aqui nós viéssemos abrir mão dos nossos desejos, especificamente aos discípulos, mas isso se estende a cada um de nós, os desejos da carne, para nós alcançarmos a vida eterna, ao ponto de, simbolicamente, ele faz uma pregação que não é literal, mas é algo que, para a gente entender nesse sentido, simbolicamente arrancar uma mão, um olho, para não perder a salvação. O que ele falou em Mateus, vamos trocar um pouquinho de Evangelho, Mateus capítulo 18, versículo 8 e 9: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés, seres lançados no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. Então, o que Jesus está falando aqui é que muitas vezes
nós temos que abrir mão dos nossos desejos carnais, daquilo que o olho quer, daquilo que o coração cobiça, daquilo que a nossa carne quer cometer. Nós temos que abrir mão disso. É isso que Jesus está falando para nós. Ainda quando, se a gente pega também no Evangelho de Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22, um jovem rico chega e pergunta para Jesus como é que ele poderia fazer para receber a vida eterna. Então Jesus respondeu a ele o seguinte, que além de ele obedecer à vontade de Deus, ele também deveria se desapegar de tudo o que tinha e seguir a Cristo. Então, o apego às coisas materiais é a razão de muitos perderem a salvação. A pessoa se apega tanto que aquilo que ele se apega, ele passa a idolatrar aquilo. Então ele já não almeja mais a sua salvação, pelo menos já não tem mais a sua salvação, porque está apegado às coisas desse mundo. Então Jesus, ele prometeu que quem deixa tudo por amor a Deus, recebe aqui a vida eterna. Lucas capítulo 18, versículos 29 a 30, e ainda Gálatas capítulo 6, versículo 8, Paulo fala o seguinte: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, quem não ama a seu próximo, não está pronto para viver eternamente com Deus e as pessoas que o amam. Então nós devemos nos amar uns aos outros. O mandamento de Jesus é esse, que nós nos amemos uns aos outros como Deus assim nos amou. Então essa questão da vida eterna, de como é a vida eterna, como nós alcançamos a vida eterna, tem a ver com o nosso cotidiano, tem a ver com a maneira que nós vivemos. João capítulo 13, versículo 15, olha só que algo aqui muito difícil das pessoas às vezes entender. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Por isso nós precisamos ser perseverantes nessa questão. João capítulo 3, versículo 15 é um versículo muito forte, porque aqui não está dizendo aquele que mata o seu irmão, aquele que odeia o seu irmão. E quando nós vamos odiar o seu irmão, é quando nós deixamos que os nossos sentimentos carnais predominem sobre a nossa fé, quando nós passamos a não ter a consideração pelo irmão, porque a questão que nós temos que ter é que todos nós somos diferentes. O Ricardo tem uma personalidade, eu tenho outra. Num determinado momento a minha personalidade vai se chocar com a personalidade do Ricardo, o Augusto, o pastor. Nossas personalidades são diferentes. Num determinado momento pode haver um choque de personalidades nesse sentido. Aí o que entra? A temperança, os frutos do Espírito Santo. A gente, aliás, o fruto do Espírito Santo, que é um só dividido, que o pastor já explicou aqui, como se fosse uma laranja com gomos. Fruto do Espírito Santo, a temperança, a paciência, tudo isso faz parte. Então nós precisamos viver assim. Romanos 2, versículo 7, estamos chegando ao final, ok, irmãos? Romanos 2, versículo 7. A vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Você pode procurar sua glória? Sim. Você pode procurar sua honra? Sim. Você pode procurar a sua incorrupção? Sim. Através de quem? Da perseverança na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, nessa noite, né? Saia daqui crendo na vida eterna. A gente conclui João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, e a quem enviaste. Então, para concluir, não existe vida eterna sem Jesus. Não existe vida eterna sem Jesus. Então não creia nessa falácia que todos os caminhos levam a Deus, que o caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Não existe vida eterna sem Jesus. Então, enquanto nós vivemos nesse mundo, nós lutamos todo o tempo contra o mal, a carne e o mundo. Então, através da palavra de Deus, nós conhecemos sobre a eternidade preparada pelo Senhor para nós. Podemos viver essa nova vida em Cristo e crer que viveremos para sempre com Deus. Então glorifique ao Senhor. Sabe por quê? Jesus nos salvou para a vida eterna. Então saia nessa noite. Você que acompanha aqui por essa live dessa noite, você tem a certeza absoluta que a vida eterna é Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, se você abdicou
dos prazeres do mundo para viver o Evangelho de Jesus. Nós temos a garantia, não uma esperança de vida eterna, nós já estamos vivendo a vida eterna, no sentido que nós estamos vivendo para a vida eterna, melhor dizendo, e quando houver a nossa morte, nós passamos para a vida eterna, nós transcendemos essa vida e continuamos vivendo a vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Alguém aqui tem alguma dúvida se está ou não vivendo a vida eterna? Se você tem dúvida, a gente vai orar por você aqui nessa noite. Tem alguém que tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida se eu estou vivendo a vida eterna. Eu quero orar por você nessa noite, para que o Espírito Santo te convença, que teu coração seja fortalecido. Amém? Vamos encerrar com uma oração, independente de ter alguém ou não. Baixe a sua cabeça, se você quiser ficar de pé, fique à vontade. Ok, irmãos? Vamos orar. Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, hoje nós abordamos aqui esse tema da vida eterna, que João aqui, de uma maneira tão absoluta e dinâmica, assim nos expõe. Então que nessa noite, cada um dos meus irmãos tenha certeza absoluta que nós temos a vida eterna, não por merecimento nosso, não pelo aquilo que nós possamos fazer de bom no nosso eu, mas pelo aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz por cada um de nós e pela fé que nós depositamos no Filho que nos deu a vida eterna. Que nessa noite, cada um dos meus irmãos que está aqui presente, cada um dos meus irmãos que acompanha aqui por essa live, dessa noite, tenha certeza absoluta que nós vivemos uma vida eterna através de Jesus. Em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Pode se assentar, louvado seja o nome de Jesus. Muito obrigado aos irmãos que acompanharam também aqui pela live. Passo agora a palavra para o nosso irmão Augusto, para as considerações finais, avisos e último louvor dessa noite. Amém?